Essa semana de 22, para participar de mais uma palestra, conhecer um pouco mais do evento da semana de 1922, há 100 anos atrás, conhecer o efeito disso, desse movimento cultural nos dias de hoje. E hoje nós temos a palestra do professor Thiago Cassiano, que vai nos brindar um pouco do seu conhecimento aqui, que vai ser bacana. Bom, falando rapidamente aí, de quem sou eu, da onde eu vim, dos meus estudos, como o Auro já disse, eu me chamo Thiago, eu sou mogiano, nasci aqui no dia 23 de outubro, na Santa Casa, e fui para o Tocantins para estudar teatro lá, depois de já ter passado, pelas mãos do Manuel, pelas formações técnicas aqui da cidade, depois de estudar artes visuais, então fui me licenciar em teatro, e comecei uma outra jornada, comecei a estudar as práticas decoloniais dentro das artes. E aí eu entrei em contato com uma outra realidade, a necessidade de perceber que nós estávamos em contato com uma academia e com um fazer artístico que é completamente colonial, que os estudos eles são ocidentais, e os pesquisadores, os artistas, os fazedores afrodiaspóricos, indígenas, latinos, eles não estão nessa academia, eles não são representados enquanto identidade. Então, a partir daí, eu me vinculei ao CONAC, que é o Laboratório de Composição Poética, Cênica, Narratividade e Construção do Conhecimento, onde eu fui bolsista pelo Conselho Nacional de Pesquisa, orientado pelo professor pós-doutor Juliano Casimiro. Então, comecei a seguir minha vida acadêmica com as produções de artigos científicos, participação em congressos, Iniciei minha especialização em educação, quando então fui para o ensino superior como professor substituto no curso de Educação do Campo, habilitação em artes visuais e música. No momento eu sou mestrando no curso de educação com pesquisa em afromasculinidades, subjetividades e processos anticoloniais. Bom, então, antes da gente entrar especificamente no tema, na temática Semana de Arte Moderna e os processos decoloniais, nós vamos trabalhar sobre alguns termos que são importantes, que nós vamos discorrer ao longo desta noite. Então, bom, quando a gente fala, primeiramente, em processos anticoloniais, e aí a gente deve se atentar, que o termo deste nosso estudo de hoje, ele não é decolonial, mas anticolonial, ele tange uma perspectiva muito importante, que é o seguinte, a mentalidade histórica dos nossos processos culturais se baseiam pela perspectiva de que todo fazer cultural, independente de onde ele se estabeleça, independente de qual localidade ele se estabeleça, ele está imbuído por uma série de recursos semióticos, analíticos, estéticos, políticos e culturais. O que eu quero dizer com tudo isso? Um homem dentro de uma sociedade, ele vai se comportar de acordo com as regras, Bourdieu chamaria isso de hábitos. A nossa sociedade vem enfrentando algumas limitações, por exemplo, vocês mulheres devem ter muita dificuldade, tem muita dificuldade, por exemplo, de pegar um metrô cheio às 7 horas da manhã, em função dos abusos sexuais, por exemplo. Isso é um hábito, Bourdieu chamaria isso de hábitos, é uma cultura que está inserida dentro do nosso fazer político, social e estético. E o Homi Bhabha ele diz o seguinte: todo ser, quando ele nasce, a gente já nasce como se fosse uma folha em branco. E a partir do momento que a gente nasce, a gente vai sendo moldado e forjado a partir do ambiente e das necessidades que habitam em nós e que vão nos formar ali enquanto sujeitos. Bom, e aí é uma coisa interessante, Os valores mudam, Porém, a gente tem que se atentar a uma coisa muito importante, E aí a gente vai trabalhar sobre a questão do hibridismo um pouco mais para frente, Guardem essa terminologia, A mudança desses padrões de valores culturais. Bom, então como é que se forma a identidade, professor? A identidade, ela é o reflexo de todo ato, ele é o modus operandi da produção social do sujeito. Ou seja,
ele é um mito do discurso que fundamenta a sociedade e os seus atos. Ou seja, pessoal, a identidade, né, dizendo a grosso modo, ele é aquilo que vai tanger o que nós podemos chamar, muito rasamente, de caráter, né? E que outros teóricos, né, o Bourdieu, por exemplo, um cara que eu costumo trabalhar muito pela perspectiva, que é o Guiroy também, que bebeu muito no Frantz Fanon, que diz sobre a dualidade do caráter, né, sobre a duplicidade do ser eu e ser outro, que nós vamos abordar um pouco mais pela frente. Bom, e aí a gente precisa se atentar em uma coisa, né? Que a identidade, ela é um processo de vivências sociais tecidas através do comportamento de patrimônios simbólicos, históricos, pelos quais nos sentimentos pertencentes a um grupo ou uma cultura específica. Mas o que isso tem a ver com a Semana de Arte Moderna, né? Os processos de simbolismo e os processos identitários, quando se tange, né, a terminologia e todas as narrativas da arte, elas se fazem políticas a partir do momento que a arte, como objeto político e como objeto de comunicação, né, ela não tem uma finalidade. Os grandes teóricos, os grandes estetas, eles já concordam que pensar na arte como um objeto de finalidade ou não faz muito sentido, mas que a arte, ela é um instrumento potente de ação política, todos eles já concordam. Ou seja, tudo aquilo que eu sinto como subjetividade, como potencialidade, ou como ação política que reverbera em mim, pode ser expressado através da arte. Pois bem, e aí a gente vai ter uma coisa que é muito complexa, que é o etnocentrismo. O etnocentrismo, ele nada mais é do que esse olhar fronteiriço para o Ocidente, né? Então são as obras que, em geral, elas estão instauradas na nossa cidade, no nosso país, né? Recentemente a gente teve um alarde em relação à obra do Borba Gato, né, em São Paulo. Então é essa endeusação aos movimentos que são europeus, aos movimentos que não pertencem à nossa identidade, né? Aos movimentos que são endeusados ou que são glorificados, que não fazem parte da nossa identidade, né? E que foram colocados e que foram impostados socialmente dentro da nossa cultura a partir de uma política de aculturação, que nós vamos ver logo à frente, né? Bom, esse termo é muito importante, né? Os grandes antropólogos, entre eles o professor Alex Hatz, da Universidade Federal de Goiás, apontam o seguinte, né? O grande problema da aculturação não é porque ela distingue dois objetos, né, ou duas culturas distintas, mas porque ela sufoca uma cultura ou outra. E a gente já sabe qual é a cultura que é sufocada. É sempre a cultura que não é dominante, né? Neste ponto, né, o poder, ou seja, né, poder tem uma relação direta com capital. E segundo Frantz Fanon, nós vamos ver isso mais para frente, não somente o poder capital, mas também o ato de brancura. No seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon aponta que o ideal de estética para o Ocidente é a brancura. Ou seja, quanto mais branco, tem-se uma melhor estética. Então se renega tudo aquilo que não é branco, que não é europeu, e joga-se na lata do lixo. Então, para se aproximar de uma estética, se aproximar do belo, há que se referenciar a uma beleza que seja branca e ocidental. Bom, então a partir dessa perspectiva, os indígenas, né, sobretudo os indígenas brasileiros, com o processo de colonização, chegada dos portugueses em terra de Veracruz, passaram por esse processo de extermínio, né, por esse processo de aculturação e de morte cultural. Bom, e aí eu trouxe esse exemplo, né? É como se nós tivéssemos esses nichos culturais. Então é como se eu tivesse um grupo de colonos italianos, e esse grupo de colonos italianos, eles tivessem entrado em contato com uma comunidade indígena de Craôs, lá no estado do Tocantins.
E a partir dali, eles começam a se relacionar entre si, né? Sociologicamente, e dependendo de algum aspecto, né, algumas linhas da antropologia, vai dizer que isso é muito positivo. E eu posso concordar que em determinados aspectos isso também é muito positivo. Porém, a gente deve se atentar a uma coisa, né? Quando isso ocorre, nós temos o nascimento de uma terceira cultura, né? E essa terceira cultura, ela não é nem a primeira, nem a segunda. Ela é uma terceira cultura que não pertence a nenhuma das duas, né? E aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas e onde está, né, aquela união que a antropofagia nos diz? Onde está o dito de Oswald de Andrade que só a antropofagia nos une? Vejamos, existe uma grande diferença de processo centrado e processo múltiplo de centralidade cultural, né? O processo de centralidade cultural em si mesmo acontece a partir de um momento que uma cultura, neste caso, quando os Kraôs eles se dividem dentro da sua própria cultura, neste caso aconteceu quando o rio Tocantins ele foi construído uma barragem pelo governo do estado. Então, a partir disso, né, eles não conseguiram subir o rio para conseguir se alimentar e ter as suas necessidades supridas com água. Então, a comunidade ficou dividida. Então, surgiu então os Kraô Canela. E os seus hábitos, né, segundo Bourdieu, foram modificados. E a partir dali o idioma se modificou, o acento se modificou, muitas coisas se modificaram enquanto processos de hábitos culturais, né? Então uma nova identidade surge a partir dali, com a mesma etnocentralidade, né? O problema dessa terceira, né, dessa cultura C que eu chamei, é que nós caímos no processo de homogeneidade, né? E há que levar em consideração que as políticas ocidentais, né, elas querem uma nacionalidade, grupos culturais que sejam homogêneos para que haja um processo de domínio cultural, visando que, enquanto se há capital, enquanto se há um padrão estético, como já aponta Franz Fanon e Paul Gilroy, há-se a possibilidade de ter dominação. Bom, e é isso que acontece, a gente acaba tendo a inoculação desse terceiro processo, tá? Que em geral ele não acaba sendo mantido, né? Por quê? As culturas originárias, sobretudo as culturas pretas, as culturas quilombolas, né? E as culturas indígenas, elas são culturas ancestrais e são culturas oralizadas, né? E elas não são culturas oralizadas meramente porque elas são ágrafas. Pelo contrário, elas são culturas orais justamente porque elas se baseiam no processo de ancestralidade. Visto que, por mais que as narrativas, né, o processo de escrita, o processo da oralidade também se estabeleça, a ancestralidade ela é um fator predominante nas culturas ancestrais, né? E a Semana de Arte Moderna, então, ela surge para nos dizer o seguinte: bom, essas inquietudes começaram a surgir na cabeça desses pensadores, né? Do Oswald de Andrade, da Anita Malfatti, entre outros, que vocês já devem saber, né? Entre o dia 13 e 17 de fevereiro do ano de 1922, quando o Teatro Municipal estava sendo fervilhado de possibilidades para receber a ópera, né, que até então era considerada a arte burguesa, né, a bela arte, né, como alguns chamam ainda, as belas artes, a arte dos sábios, e eles começaram a ficar inquietos com isso, né? Mesmo fazendo parte dessa burguesia, eles começaram a se sentir muito incomodados, porque isso não fazia parte de uma realidade. Como assim, né, nós temos um teatro municipal onde apenas um único grupo, uma única narrativa faz parte disso? Essa não é a realidade do nosso povo, essa não é a realidade do Brasil. Esses incômodos começaram a circundar o pensamento destes homens e dessas mulheres, né? Bom, segundo alguns estudos, Anita Malfatti e Oswald de Andrade começaram a conversar sobre essas inquietudes, e há alguns registros históricos que relatam que Oswald questiona
sobre essa possibilidade dessa ancestralidade europeia, né? E a Anitta diz para ele, né? Diz, olha, mas nós não podemos anular tudo que existe de identidade, né? E justamente é isso. Fanon, né, no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas e em outros estudos ontológicos, ele justamente diz isso. Nós não devemos rechaçar o que a Europa trouxe, né? É extremamente maravilhoso todo o trabalho que Da Vinci produziu, Michelangelo produziu. É magnífico poder contemplar as obras de Vivaldi, é magnífico poder contemplar as obras que Monet desenvolveu, por exemplo, em todos os movimentos de arte clássica. Entretanto, o Brasil, como um país tropical, um país com uma identidade que estava sendo formada, né, porque já que o seu processo cultural indígena, né, tinha sido cessado dentro das suas prerrogativas de aculturação, estava sendo formado, né? Então, essa necessidade de voltar e deglutir isso se fazia muito presente e necessário. Bom, então esses são os personagens que marcaram essas discussões. Bom, e aí a gente vai entrar num aspecto mais filosófico agora, né? E essa é a frase que gerou todo o burburinho da semana de 22, né? Que é o to be or not to be. E quando o Oswald propõe isso no manifesto, né, o ser ou não ser to be, que ele faz essa relação com Shakespeare, né, ser ou não ser, eis a questão, é justamente essa ontologia da semiótica do sujeito. Quem sou eu dentro dessa prerrogativa? O que é esse corpo? Quem é este corpo? Quem é este corpo que habita neste lugar, deste entre lugares? Quem é este corpo que hoje está aqui, que vem de diáspora, né, que está aqui em diáspora, que também recebeu influências da sua ancestralidade, mas que também recebeu instrumento e recebeu origem de outros povos. Então a necessidade dessa busca, a necessidade desse encontro embrionário, né, ele chama esse encontro de embrionário, traz a necessidade da gente olhar, né, e perceber mais do que isso, desse reencontro com esse sujeito. E se a gente for olhar em alguns outros tratados, né, alguns tratados de psicologia, tratados de psicanálise, né, o Frantz Fanon, ele era psiquiatra inclusive, a gente vai perceber que não é muito simples essa pergunta, né, do ser ou não ser tupi. Não é simplesmente pensar se eu sou ou não sou indígena. É uma pergunta ontológica acerca da minha identidade. O que é que habita em mim? E existe um vazio que nos circunda, né? O que habita neste corpo? Quem sou eu? Né? E aí quando a gente vai trabalhar sobre perspectivas demográficas, sobretudo sobre cartografia, né, com metodologia exploratória, com as metodologias de narrativas orais exploratórias, quando a gente começa a perguntar para as pessoas como é que você se identifica, qual é a sua etnia, né, a gente vai cair lá no amarelo azulado, no marronzinho claro, no verde oliva, em 30 mil outras cores, né? E aí, quem é você? É isso que o Oswald de Andrade está nos cutucando ao perguntar, né? Quem é você? E essa pergunta, ela surge tanto efeito na comunidade artística e também na comunidade científica latino-americana, porque justamente é um homem da burguesia e da arte que está fazendo, né? E aí eu me pergunto, será que se naquele momento, será que se fosse em 1922, o nosso querido Rappin' Hood, Emicida, ou então os nossos amigos do funk, por exemplo, ou do hip hop, fazendo essas perguntas, eles seriam ouvidos? Será que se fossem os pichadores fazendo essa pergunta ontológica que eles fazem diariamente, eles seriam ouvidos? Será que se fossem os indígenas que estão hoje protestando por legitimidade de espaço e terra que deles foram retiradas, eles seriam ouvidos? Né? Então a importância dessa pergunta, que é tão tenaz aos nossos olhos,
ela tange em outros campos, né, que não só o estético, mas o semiótico, o ontológico e também o subjetivo. Bom, e aí, pessoal, tem uma coisa muito interessante, né? Existem muitos argumentos sobre como o Abaporu foi criado. Eu particularmente comungo de uma tese, né, que quando a Tarsila, ela foi desenvolver o Abaporu, segundo alguns professores que são doutores em estética contemporânea, eles acreditam que quando ela foi desenvolver a obra, né, a peça e os estudos para a obra, ela queria presentear o Oswald, porque era aniversário dele. E ela fez a obra a partir da sua poética, da sua estética, e quando ela presenteou o Oswald, ele ficou tão encantado, mas tão encantado com aquilo, que ele pegou e parou para refletir sobre aquilo, né? Isso tem muito com a gente que é da arte, né, da filosofia, a gente para, reflete. E aí ele se recordou do Frei Sardinha, né? O Frei Sardinha, ele foi o primeiro religioso ordenado que chegou no Brasil, e ele foi consumido pelos indígenas caetés. Ele foi deglutido, ele foi comido pelos indígenas caetés no Brasil, né? Através de um ritual de antropofagia. E aí é interessante que a gente veja uma diferença entre canibalismo e antropofagia, né? A antropofagia, ela é o ritual, né? Ela é a ritualidade que se estabelece a partir do consumo de carne humana, vinculada a processos religiosos da prática do saber, ligada àquilo que a gente estudou lá no começo, né? Sobre o hábito, sobre os processos identitários, sobre os processos culturais, né? Vou exemplificar. Suponhamos que nós tenhamos uma mulher que seja extremamente fértil em uma comunidade, e aquela mulher falece por algum motivo, né? Então, se retira o útero daquela mulher e se come o útero daquela mulher. Cozinha-se e as mulheres comem, né, para fertilidade. Então, isso aconteceu com o Frei Sardinha, né? Mas foi numa perspectiva um pouco mais de resistência, digamos assim. Bom, então, o Oswald, ele olhou pro Abaporu e pensou: nossa, me remeteu ao Frei Sardinha sendo comido pelos indígenas caetés. E a partir dali, tudo que a gente estudou e tudo que a gente conversou até agora começou a reverberar na cabeça dele. E a partir daí ele começou a desenvolver um manifesto antropófago. E aí a coisa começa a criar um aspecto muito mais cabeção, que ele diz o seguinte: da equação eu, parte do cosmo, ao axioma cosmo, parte do eu, substância, conhecimento, antropofagia. Uau! Bom, o que ele está querendo dizer, né, com esse pensamento ontológico dele aí, né, professora Lourdes? Ele está querendo dizer que todas as vezes que eu penso em mim e que a partir de mim eu comungo do outro e que dessa comunhão com o outro eu rumino, assim como uma vaca mesmo, eu rumino aquilo que eu absorvi do outro, degluto aquele processo e devolvo com uma outra intencionalidade, é o processo de antropofagia. Ou seja, esses encontros e entremeios é a própria antropofagia. E aí, a gente passa a começar a trabalhar sobre os trabalhos e encontros de fricção. A gente vai ver isso sobretudo, né, quando a gente vai começar a ter o período pós-moderno, com as performatividades, né? A gente está num boom agora das artes da cena, sobretudo com as performances e com as artes midiáticas, né, em função da pandemia também. E esses encontros, né, essas tessituras desse corpo que se conecta, desse corpo que se encontra, começam a surgir a partir dessa perspectiva. E aí, uma coisa que é muito interessante que a gente perceba é que tudo isso que o Oswald traz, enquanto metodologia, enquanto esquema, né, de forma esquematizada, já havia em outras culturas. Olha que interessante. Assim como, por exemplo, os vikings, né, que descobriram o hidromel a partir lá das navegações deles, né, que esqueceram o mel lá nos navios e que aquilo fermentou e virou mel.
e que enquanto as mulheres de África, as minhas ancestrais, já realizavam os partos humanizados, porque elas já compreendiam que isso era mais saudável para os bebês, né? Enquanto as mulheres também russas já entendiam que determinadas práticas de saúde já eram muito mais saudáveis do que as práticas medicamentosas, farmacológicas, né? Enquanto os povos indígenas Carajás já entendiam que os meios de proteção são mais necessários do que o meio de guerra, né? O Oswald veio e disse isso. Então são linguagens, encontros e entremeios que vão acontecendo por narrativas e perspectivas completamente diferentes, mas que não deixam de ser a mesma coisa, né? E existe arte em tudo isso, né? E aí a gente não consegue fazer uma separação, né? A gente não consegue pegar arte e passar um bisturi e dizer arte é uma coisa, política é outra, né? E aí quando eu menciono política, aí eu faço uma inferência muito grande à professora doutora Thaís Nardim, que é o seguinte: a gente precisa entender que processo político em arte não tem nada a ver com processo partidário, né? Porque a arte, ela é também reflexo de existência. Porque se a arte não faz com que o ser humano pense, sinta, ela já é uma arte morta, né? Bom, e aí, né, o Fanon ele vai trabalhando sobre isso também no livro dele, Peles Negras, Máscaras Brancas, que eu já mencionei. Bom, e aí tem um outro cara que eu recomendo super que vocês conheçam depois, que é o Homi Bhabha. Ele é um indiano que propõe o seguinte, né? Ele trabalha sobre a fundamentação, pessoal, de dois conceitos, né? Então ele entende que nós temos o estereótipo, e esse estereótipo ele se baseia na identidade de um ser cultural ou de uma cultura pura, né? E aí a repetição disso. Então, por exemplo, houve lá durante um tempo muito grande, sobretudo no período barroco no Brasil, né? Que todas as igrejas pelo Brasil todo, a gente começava a ter reprodução no período barroco. Era igreja barroca para tudo quanto é lado. Isso não tem só a ver com a questão do movimento, né? O movimento artístico surgiu, então, em função disso. Não, porque também tinha relação com o poderio, tinha a ver com o movimento feudalista, tinha a ver com o movimento de manutenção do poder da época. E isso tem uma relação direta com a colonização e tem a ver com o hibridismo. Vocês se recordam que eu pedi para vocês guardarem lá no começo esse termo? E aí, qual é o problema do hibridismo cultural? O Homi Bhabha diz o seguinte: quando a gente fala em hibridismo, e aí a gente vai pensar, pô, mas o hibridismo não é legal porque as coisas se modificam? É interessante, mas até que ponto, né? Porque muitas vezes uma cultura, quando é híbrida, um movimento, quando ele é híbrido, ele tende a tornar-se homogêneo. E um movimento cultural, uma identidade cultural, quando ela se torna homogênea, ela tende a tornar-se... Bom, tem um pesquisador que é o Juan Carneiro. Ele chama isso de cultura inócua. E aí tem algumas divergências, né, acerca disso. E aí a professora Thaís Nardini diz o seguinte, né? Se existe essa cultura inócua, é porque teve a cultura que foi inoculada. Então, nesse sentido, pensem. Se a cultura híbrida, né, ela é a cultura que, por causa das mudanças, ela foi apagada, digamos assim, esse apagamento, ele ocorre na motriz cultural. Ele vai ocorrer lá no cerne, né, no embrião daquela identidade. E eu vou dar um exemplo muito potente para vocês. Vou dar um exemplo muito pessoal. Na minha família, a gente tem o hábito de, não sei por qual motivo, de fazer doces, né? Acho que é uma coisa que veio da minha bisavó, de mexer o doce sempre do lado direito com a colher de pau. Eu dou muito esse exemplo para os meus alunos. Não sei por qual motivo, assim, não existe motivo nenhum para isso. Porém, se não fizer isso, o doce nunca dá certo. Não sei porquê, mas não dá certo. E a gente nunca tenta fazer de outro jeito, porque se não fizer, não dá certo. E quando tenta, de verdade, não dá certo. E se a gente tenta outras possibilidades, e aí a gente começa a discutir sobre isso, né, gente? Por que será que não dá certo? Por que será que não dá certo? E a partir do momento que a gente rompe esse cerne, né? Que esse cerne começou com a minha bisavó, por exemplo, quando a gente tira esse ponto motriz, a gente rompe
com esse movimento cultural que acontecia, né? E aí a gente vai trabalhar também com movimentos mais circulares e gigantescos também, que são as tradições quilombolas, que são as tradições indígenas, né? É assim que se inocula uma comunidade inteira indígena, por exemplo. Né? Quando você quer acabar, quando você quer exterminar uma comunidade inteira indígena, você não chega lá com uma arma e vai matar todo mundo. Né? Você vai aonde? Na ancestralidade desse povo. Você mata a língua desse povo. Né? E acerca disso, a gente está vivendo um processo dentro do laboratório, em parceria com a UFG, o povo Craô lá no Tocantins, né, eles têm um dicionário próprio e eles têm uma escola dentro da comunidade, uma escola que eu tive a oportunidade de conhecer, mas eu não tive a oportunidade de lecionar lá porque eu não sou fluente no idioma deles, é um idioma muito complexo. E a gente estava em processo de catalogação, né, dos professores que são fluentes no idioma para poderem lecionar. E é muito complexo, porque eles sofrem ataques de guerrilheiros, né, da escola ser incendiada. Então é um processo muito difícil a partir dessa perspectiva. Porque não é só uma morte cultural, mas é uma morte identitária. Né? É um processo muito complexo. Bom, com a finalidade de tornar isso igualitário. Né? Então essa ideia de igualdade, de tornar tudo homogêneo, é uma proposta colonizatória dentro dessa perspectiva. Né? E é um processo cíclico, que a gente vai ver repetindo-se também no que o Fanon aponta. Né? E aí, pessoal, a primeira coisa que o indígena aprende é manter-se em seu lugar e não ultrapassar os seus limites. E é isso que a gente vem aprendendo e pregando desde sempre, desde pequeno. É isso que a gente aprende nas escolas, e é isso que a gente reproduz com os nossos alunos pequenos. A nossa ideia é que o dia do indígena é a pena, né? É o barulhinho com a boca, né? E outros estereótipos que nós fomos criando. Né? Portanto, que quando o Pero Vaz de Caminha chega no Brasil e que ele vai escrever a carta ao rei de Portugal, ele diz, né? Eles estavam mostrando as suas vergonhas. Mas qual é a compreensão de vergonha para aquele povo? Né? Qual é a compreensão de sexualidade, de erotismo para aquele povo? Né? Ou então nós temos essa compreensão somente, que nos agrava em outra perspectiva. Né? A gente começa a se perguntar, nossa, mas para que índio quer Hilux? Para que indígena quer ser médico? Índio quer ser juiz para quê? Né? Então são todos esses pensamentos que começam a ser propagados, né, e rompidos com maior força a partir da semana de 22. Bom, e esse é o senhor Fanon. Né? O Fanon ele foi martinicano, ele era cientista e também psiquiatra. O Fanon ele é um dos maiores nomes dos estudos anticoloniais, e o Fanon diz o seguinte, né, dentro de tudo isso que nós estudamos: para nós, povo de diáspora preta, não nos interessa ser decoloniais. Por quê? Né? Para nós, decoloniais é estar dentro da colônia, né, e rechaçar aquilo que a colônia nos oferece. Isso para nós não nos interessa. Né? Porque nós não pertencemos da colônia. Nós não somos da colônia. Por mais que eu, um homem preto, esteja aqui, as minhas origens não são daqui. As minhas origens são de África, eu estou aqui em diáspora. Né? E eu não vim aqui simplesmente porque eu quis. O povo preto não está aqui porque quis. Né? Nós somos arrancados em um navio para cá. E aí é muito interessante a gente pensar, porque a ideia de migração é completamente diferente para esses dois homens do que é para o Ocidente. Né? A ideia de migração para o Fanon tem muito a ver com que eu saio do meu lugar, carrego comigo as minhas identidades, e aí por isso que alguns movimentos negros, né, alguns movimentos identitários trabalham com as 3 rodas de resistência. Né? Por que para o homem preto, para a mulher preta, as religiões de matrizes africanas, o canto, o samba, entre outras manifestações, é muito importante? Porque isso é aterramento. É o que nos liga com a África, que nos foi tirada.
São microaquilombamentos. É de uma potência, e aí, olha, me arrepia até. É tão potente, e aí eu costumo brincar muito com algumas pessoas próximas, que é o seguinte, né? Quando a gente vê uma mulher preta sambando, o homem preto sambando, não há como não ver Dandara e Zumbi reinando. Porque é uma ontologia tão forte, porque é um microaquilombamento, né? São microquilombos que se formam a partir dessa perspectiva. E a visão ocidental disso é que a pessoa de diáspora sai do lugar, né? É como se eu saísse daqui, por exemplo, vou para os Estados Unidos porque eu quero fazer meu doutorado lá e quero seguir minha vida lá. E com isso eu abandono a minha cultura. Mas para essas culturas que são originárias, a migração, o processo migratório, ele leva consigo as suas raízes, né? Portanto, que sobretudo as religiões de matrizes africanas, né, que cultuam Ifá, por exemplo, elas só se estabelecem no Brasil porque existe a travessia de instrumentos e indumentárias religiosas de África para cá. Não se cultua Ifá sem obi africano, por exemplo. Existem tradições indígenas no Brasil que não são realizadas. Eu tive a oportunidade de ver um cerimonial muito lindo indígena, que não é feito, por exemplo, sem uma determinada erva. A pessoa faleceu em determinado lugar. Gente, não se faz funeral. Simplesmente não se faz. Entende? Porque existe essa ligação. Por isso que eles não saem do lugar, né? É uma outra visão migratória. Bom, e aí o Fanon vai dizer o seguinte, né? Então, a partir dessa perspectiva de ideal, né, de relação, e ele diz o seguinte, né? O pecado é negro como a virtude é branca. Olha que forte isso. Isso está muito ligado com a visão estética, né? Por que quando a gente entra num museu, por exemplo, quando a gente, sei lá, vai visitar a Pinacoteca, a gente se encanta com aquelas obras, né? Ou então, às vezes, a gente nem entende nada, sobretudo quando a gente vai ver arte contemporânea, né? Que é algo que causa uma estranheza, e a gente se sente incomodado, mas a gente não fala nada, né? Mas quando a gente vai ver qualquer coisa que seja de matriz africana ou indígena, é como se a gente fosse inflado de um poderio para poder dizer, mas eu não concordo, eu não gosto, isso não é meu, eu não entendo, não é assim, não é assado, não é cozido, não é grelhado. Né? É esse poder, né? Essa ânsia de colonizar que existe em nós. Né? E aí há que perceber que o Fanon e o Guiroy trabalham muito sobre isso, né? E a doutora Ana Carolina dos Anjos também, na sua tese de doutorado. Não é somente o Ocidente que coloniza, né? Nós, pessoas pretas e indígenas, também podemos reproduzir esses discursos, né? Como aconteceu recentemente agora no caso do Big Brother aí, né? E essas possibilidades que a gente vai tendo e vai percebendo, que o Fanon vai nos trazendo, remonta a essas narratividades. Então tudo bem a gente ter dentro da nossa sala quadros de reprodução, né, dos quadros do Debré, por exemplo, camiseta com Debré, ou por exemplo a gente ter, eu cheguei a visitar o Horror, que foi uma exposição no Rio Grande do Sul, de um arquiteto que fez móveis inspirados no período escravagista. E para ele estava tudo bem, assim, era uma coisa, não, tranquilo, foi uma homenagem, né? E essa perspectiva se baseia a partir desse organograma que eu desenvolvi baseado dentro dos estudos de Fanon, né? Então existe esse ideal estético, que é o ideal branco, né, que é esse ideal ocidental. E aí, pessoal, ele tem uma inversão, né, que ele parte a partir da racialização, que aí já entra tanto na questão preta quanto indígena, né, entra a questão da discriminação racial. Que tem também o fator do embranquecimento, que tanto do Bowles quanto o Fanon, quanto o Guiroy vão trabalhar com essa duplicidade. Ele chama isso, né, a dualidade de ser eu e ser outro, né, que é quando o homem preto, né, ele entra num processo migratório de se embranquecer, de vestir as máscaras brancas para se tornar branco e a partir daí ser aceito. Então é o gosto dele, o gosto estético, né? E por que isso acontece, gente? Os meninos pretos, né, é muito natural isso, né?
O estilo do menino preto é usar as calças largas, boné de hip hop, né? Ter o jeito do corpo mais solto, né? Mas esse não é o jeito branco, não é o jeito europeu. E o Fanon chama isso de ser o bom negro. Então o que ele vai fazer? Vai começar a andar engomadinho, né? Com o cardigan amarradinho no pescoço. Aí esse tipo de coisa que ele vai fazendo para tentar ser aceito. Entende? Coisas muito simples que estão ligadas a uma perspectiva estética, né, que começam a ser discutidas a partir de um movimento, que é a Semana de 22, que trazem à tona diversas ontologias epistemológicas, né, dos processos decoloniais. Bom, e aí, pessoal, entra numa questão muito perigosa também, que é o hibridismo cultural, que tanto foi desenvolvido no Brasil pelo Darcy Ribeiro. Tá? O Darcy Ribeiro, ele fez o grande mal para o Brasil, peraí, só um minuto, de fundamentar e de defender a ideia da pluralidade das três raças, né? Darcy Ribeiro diz lá no Casa Grande e Senzala que nós vivemos num país das três raças em harmonia. É como se fosse o lindo mundo da imaginação da Xuxa Meneghel. Começando assim. É muito poético, é muito bonito. Mas isso não é a grande realidade, né? Porque enquanto a mulher preta estava amamentando o filho da senhora de cativos, o filho dela tinha sido arrancado dela. Enquanto o homem preto estava dormindo numa esteira com as costas ensanguentadas de chibatadas, o marido dela estava vendendo esse homem. Né? Então, que democracia racial é essa? Bom, e aí eu costumo dizer, né? Em tempos de pó, foi preciso ser mar. E aí eu vou compartilhar com vocês, pessoal, um vídeo bem curtinho de uma performance, é um trabalho de uma artista que trabalha dentro dessa perspectiva da arte contemporânea, que é uma das possibilidades que a Semana de 22 nos trouxe. Eu optei por trazê-lo porque eu vejo nesse trabalho uma ligação para além, né, dos estudos antropofágicos que foram feitos pelo artista, justamente tudo isso que nós trabalhamos. Essa ligação, esses intermeios, né, essa necessidade do ligar, do desligar, esse contato com essa natureza, esse contato com esse eu, né, com essa psique, com essas necessidades todas que nós temos de reconhecimento, né, esses entre lugares. E aí as expressões estão aí para cada um ter e tomar as suas, né. E aí, para finalizar, eu gostaria de dizer que a Semana de Arte Moderna de 22, ela foi um marco, né, ela não foi um marco só no Brasil, mas também na América Latina, né. Então, Oswald, Tarsila, entre outros, né, todos esses nomes, eles potencializaram e deram aí voz para lutas que já estavam acontecendo, né, para lutas e movimentos que já estavam acontecendo e estavam tendo menor vazão, estavam tendo a sua voz não tão ouvidas, né. Então, graças a esse movimento, Emicida pôde ocupar o Municipal para fazer o seu show, né, gravar o Amarelo lá. E entre outros grandes artistas populares de não das artes clássicas puderam ocupar grandes galerias no Brasil em função desse movimento que foi tão importante, né? Agora acho que a gente tem um tempinho para perguntas, né, Auro? Bom, então para finalizar eu quero agradecer, né, mais uma vez à universidade, ao meu orientador, professor Dr. Damião Rocha, comunidade de povos originários, os meus colegas de trabalho que vieram aí participar com a gente hoje, ao Auro, enfim, todos os colegas aí da secretaria e a todos que vieram nos prestigiar hoje, muito obrigado e uma boa noite. E estamos aí abertos para as perguntas, colocações, dúvidas, angústias e tudo mais. E a gente está no meio. Então, era sobre, tipo, como você enxerga que, tipo,
tipo, quando... Tipo, você acha que é importante, é possível resgatar a cultura? Porque não é uma coisa que a gente tenha na escola. Eu nunca aprendi sobre... quando a gente aprende sobre a história da África, a única coisa que a gente vê é imperialismo. E aí, você acha que é possível resgatar essas informações e transmitir em ampla massa? Em massa para as escolas? É alguma coisa assim. Bom, nossa, que pergunta capciosa. Vou responder a sua pergunta com duas perguntas. A primeira depende de qual narrativa, né? Se for para resgatar, né, e propagar uma história, e aí tem um ditado iorubá que diz o seguinte: até que os leões aprendam a contar a sua história, a história do caçador sempre será verídica. Né? Então nós estamos acostumados sempre com a história dos caçadores. Né? Então imagina o que é para uma criança preta ouvir a vida dela inteira que ela foi chicoteada, a vida toda ouvindo isso. Quando na verdade, né, a história, essa é parte da história, mas a grande parte da história de que nós fomos e somos descendentes de reis, rainhas, que nós somos um povo que descobriu a astronomia, que dominávamos o ouro, o cobre e muitas outras tecnologias, né? Nós somos os pais de muitas tecnologias que a ciência moderna tem atualmente. Não é de interesse do Ocidente saber, não é interesse do Ocidente propagar, né? Isso não é uma fala minha, mero mestrando, é o posicionamento do Fanon, da professora Sueli Carneiro, né? Eles refutam isso, dizendo isso claramente, né? Porque há um interesse de poder sobre isso, né? E aí é por uma questão de massa mesmo, né? O IBGE já relata que em número de pessoas, né, nós temos uma quantidade no Brasil muito grande, muito maior de pessoas pretas, né? Então imagina se nós temos uma comunidade, um grande número de pessoas pretas conscientes da sua identidade. Nós vamos ter uma revolução. Se Palmares, né, um quilombo muito pequeno, foi uma república potente e resistiu à arma de fogo sem uma bala por tanto tempo, imagina o que vai ser a gente informado, né? Não sei se ficou respondido. Não, sim. É que, tipo, por eles não citarem esse assunto, parece que não existe, parece que eles não têm acesso à informação, a gente não consegue ver nisso, só que tem que ser esfregado na nossa cara. Sim. Tipo, quando a gente pede os livros obrigatórios do vestibular, só vai ter português, só vai ter gente branca. Isso aí é um problema de formação também, né? Bom, na condição de professor também de ensino básico, eu costumo não dizer assim, olha, é culpa só dos professores. Eu discordo, né, de pessoas que têm esse posicionamento, porque é um problema de formação inicial, mas também é um problema de formação na universidade. Né? Os profissionais que estão formando na universidade não estão preparados para formar professores que vão atuar na rede pública no ensino básico. Né? Eu, por exemplo, fui me dar conta de que existia Franz Fanon quando eu estava no segundo semestre da segunda graduação, porque eu fui entrar em grupo de pesquisa. Né? E porque eu estava numa universidade amazonida. Né? Então, assim, imagina o que não é no Sudeste. Né? Estamos aqui num centro que não trabalha a partir dessa perspectiva. Né? Então existe também essa dificuldade, né, dos professores terem acesso, existe uma dificuldade de não se ter acesso aos conteúdos, né? Sim, também. aqui em Mogi é famoso porque até pouco tempo atrás tinha tribos aqui, só que tipo, ninguém nunca falou isso pra gente na escola, a gente não tem acesso a isso, então fica esse um branco. Existem comunidades. Tá? Aí é interessante também, a gente sempre usa comunidades, porque o próprio termo, a própria terminologia, né? Não, mas tranquilo, a própria terminologia tribal, né? Ela vem de uma epistemologia de menos desenvolvido, né? É um termo que o Ocidente utilizou
para criar como a ideia de menos desenvolvido daquela cultura. Então a gente utiliza a comunidade. Né? Oi. Vendo sua palestra, eu imaginei apenas uma coisa, que na comunidade como um todo, por exemplo, na cidade de São Paulo, você tem uma infinidade de pessoas que vêm das mais diferentes nações, das mais diferentes origens. Então você tem pessoas nordestinas, pessoas de descendência negra, descendência indígena, misturada. Eu acho que todos eles vivem na cultura, eles adotam uma cultura de convivência. E quando eles estão no seio familiar, junto com as pessoas mais próximas, aí eles assumem as suas culturas próprias. Por exemplo, a pessoa vai no metrô, anda em São Paulo, se comporta como a moda dita, né? Mas quando ele chega em casa, ele assume, por exemplo, ele ouve música do Nordeste, põe uma sandália, põe raiz africana para uma roupa. Ou seja, dá a impressão de que a gente vive uma cultura latente, ela fica presa dentro de si, e você, quando está na convivência, você esconde para pegar o habitual de tudo. Né? Então, eu não sei se isso seria uma erradicação da cultura, porque cada um está presente, tem lá os seus ancestrais, o seu avô. Você começou ali com uma simplicidade. Hoje em dia, você vai lá ver Parintins, o negócio é gigantesco, né? E ele foi se adaptando conforme as tecnologias foram chegando, né? E isso é muito interessante. E a gente precisa tomar... e aí eu acho muito legal essa sua pergunta, porque às vezes a gente entra assim, nossa, mas na minha época não se fazia teatro desse jeito. Né? Tenho saudade do teatro com aquela ribalta, hoje em dia é tudo no botão, as coisas estão mudando, estão se adaptando, né? E aí a gente discutia muito, né, quando eu estava fazendo teatro, se era ou não legal usar ponto eletrônico. É claro, a universidade pública não tinha isso, tá, gente? Mas se era legal ou não usar ponto eletrônico, né? Se fazia da pessoa um bom ou não ator, né? Tem que usar ponto eletrônico. Acho que as tecnologias estão aí, né, a serviço disso. E eu acho que essa mutabilidade, ela está aí também fluindo de acordo com as gerações e de acordo com as necessidades. Né? Agora a gente precisa pensar em como elas vão se estabelecer. Né? Porque, por exemplo, né, quando a gente pensa no indígena, né, e aí é muito legal, né, essa discussão está muito latente. Nós não queremos que o indígena fique o resto da vida dele lá na aldeia, cozinhando no fogão a lenha. Essa não é a proposta. Né? Se o indígena quiser ter internet 5G, 4G, 20G, legal, o problema dele, porque pode ter, pode viajar de avião, pode, né? E aí é muito interessante, porque uma vez a gente foi para um congresso, e aí tipo, eu tenho um amigo indígena, e aí estava sentado do nosso lado, assim, aí uma moça, e ele anda com todas as indumentárias, né? E aí perguntaram para ele assim, nossa, o indígena andando de avião? Ele falou assim, porque eu não sei voar ainda. E aí essa resposta dele foi muito engraçada na hora, e é justamente por isso, né? Pensar que a manutenção da identidade é esse ir e vir, né? Então eu posso comungar ali daquele meu aconchego, né? Da minha esteira, mas quando eu quiser também eu posso ir lá comungar do meu banho de banheira, né? Mas entender como esses lugares se mantêm, né? Eu acho que esse radicalismo de que a gente não pode interferir, eu acho que assim, a gente tem que ir lá na comunidade e tirar eles de lá. Eu acho que assim, se ele tiver a possibilidade de escolher sair, é dele também, né? Eu não posso invadir o território, né? Aí fica como dica o Tratado do Hatz, ele fala sobre a antropologia, o lugar e a mudança. É bem interessante. Queria fazer uma pergunta e acho que ela vai completar muito a pergunta anterior e vai dialogar com essa última indicação do Hatz. Quando a gente vai pensar contato com outras culturas, e a gente aqui você partiu da antropologia, né? Então quando você discute o contato da cultura italiana com o contato da cultura indígena, o que surge uma outra, a gente pode pensar quando a gente vai rever o discurso da academia, a partir da geografia, por exemplo, quando a gente discute o conceito de unidade de Laplace, de gênero e de vida, ele fala que é absolutamente necessário isso que acontece, e que ele meio que, sendo francês, obviamente, ele vai criar todo um pano de fundo para justificar o imperialismo francês e falar que essa é uma evolução
comunitária e que isso faz parte de um processo evolutivo. Mas eu queria fazer uma discussão e fazer uma pergunta mesmo de indicações de leitura, quando a gente vai pensar o contato entre culturas tirando de centralidade a cultura branca e europeia. Então, pensar que as relações, por exemplo, africanas e indígenas, elas se estabelecem a partir de um referencial que não é colonizador, que não é desigual em parâmetros, mas um processo de solidariedade, que a gente enxerga muito num conteúdo quando a gente vai analisar o processo imperialista no Brasil, quando a gente pensa quilombos, a gente pensa troca de conhecimento, a partir das ervas que existiam aqui, a partir do conhecimento que a gente trouxe de diaspora, mas queria pensar isso nos dias atuais também, quando a gente pensa rap, quando a gente pensa música, quando a gente pensa dança, quando a gente pensa os espaços que a gente precisa ocupar na cultura e na política. Não sei se a minha pergunta se faz entender, não sei se ela nem é uma pergunta direito, mas queria poder dialogar sobre isso. Uau, que interessantíssimo. Com certeza vou te recomendar o Pierre Verger, maravilhoso. Um outro que eu bebi muito também é o... Bom, tem um artigo meu. tem dois trabalhos meus que depois eu posso te enviar. Tem um livro do Jacques Rancière, que é muito legal. Se chama O Mestre Ignorante, 5 lições para a emancipação intelectual. Tem a Partilha do Sensível também, do Jacques Rancière. Tem uma outra, tem o Sueli Carneiro, que é divina, Frantz Fanon, Paul Gilroy, o Stuart Hall, que é um nome fantástico para essa sua jornada de leituras. E eu acho que você não pode deixar de ler o André Lepec. O André Lepec é fundamental dentro desse período assim, né, de desconstrução. Mas eu recomendo que você comece pelo Rancière, que é uma leitura mais tranquila, né, ocidental ali, mas ele tem uma leitura muito, muito gostosa e muito tranquila também. E aí depois a gente tem outros autores latinos, né? Tem um livro que se chama La Revolución Cultural y la Vivienda, que também é bem interessante, depois eu posso te enviar em PDF, inclusive. Esse eu tenho em PDF. Mais alguma pergunta? Não? Por favor. O Fanon brinca até, né, nos encontros dele ali, que eu imagino que deve ser maravilhoso, né, as reuniões do Fanon e do Gilroy. Ele dizia o seguinte, né, para exemplificar, ele fala assim: o termo decolonial é um termo que o Ocidente criou para esconder o ares de meia-culpa dele. Então, nós não somos decoloniais, a gente não vai passar pano para o Ocidente, nós vamos ser anticoloniais, a gente vai rechaçar tudo que vem da colônia. Né? Porque nós não somos da colônia, a colônia não nos pertence, né? Nós viemos para cá em diáspora porque nós somos arrancados de África, né? Essa travessia do Atlântico, até tem um outro livro que eu recomendo muito, que se você puder ler também, até serve para ti também, se chama O Atlântico Negro, é maravilhoso, Paul Gilroy. Ele fala, né, justamente disso, fala dessa retomada e dessa saída de África, que é como se fosse um parto interrompido. Né? Não é só uma saída de um continente para o outro, mas é uma saída que gerou muitas consequências, né? Consequências corpóreas, né? Eu, como me propus a estudar corporeidade no mestrado agora e na disciplina que eu estou pegando no doutorado, tenho percebido que sobre os nossos corpos, né, existem marcas subjetivas do período escravagista. Nós não temos 300 anos ainda de período de escravidão formal, né, de abolição da escravidão formal, e os indígenas ainda são mantidos em sub-regimes, né, e ainda sobre nós recai
fisicamente resquícios disso. Os nossos olhares, a nossa corporeidade ainda responde a isso, né? E o nosso comportamento tange de forma diferente entre as relações interraciais, né? Seja com pessoas que sejam japonesas, orientais, caucasianas, indianas, enfim, né? Existem mudanças sobre isso, existem artigos, teses, dissertações, N trabalhos que falam sobre isso, né? São experimentos clínicos mesmo feitos sobre isso. Então é por essa perspectiva. Não sei se ficou respondido. A questão do ensino. A gente tem a lei 10.639, que é bem complexa, né? Porque a gente sabe que dentro da escola, né, às vezes a gente não consegue aplicá-la. E aí eu queria te perguntar, você como professor, como que você vê, né, o protagonismo de educadores, tanto na universidade, tanto na escola privada, os corpos pretos estando nesse lugar, né, trazendo o seu olhar também. Eu queria você falar um pouquinho. Uau! Bom, é verdade, isso acontece muito. Em relação ao teatro, a gente tem discutido muito isso, né? Sobretudo na BPN, existe um grupo científico que se chama Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, qual eu sou vinculado a um comitê científico, na verdade, um comitê nacional, que valida, né, as pesquisas, tem publicações nacionais e internacionais. E o que está acontecendo, né? Sobretudo os quilombos, os coletivos pretos, eles estão começando a perceber que eles precisam se fechar. Então hoje não é simples assim, eu vou pesquisar em determinado quilombo e vou montar um espetáculo. Nananina, não. Esse quilombo tem alguém da BPN lá? Legal. Então vai passar pelo Conselho de Ética, né? Porque acontece muito essa questão do uso, né? De você ir lá, justamente isso, extrair tudo daquela comunidade, você não volta nem para mostrar o resultado do trabalho. Isso acontece com as comunidades indígenas também. Só que a comunidade indígena tem FUNAI por trás, né? Que protege. A gente não tem nada. Então a BPN vem aí para resguardar isso também, e outros movimentos também estão surgindo para se fortalecer dentro dos próprios quilombos, né? Tem a AGCAC, que é a Associação dos Quilombos ali da Chapada dos Veadeiros, né? Bom, em relação à educação, a gente enfrenta diariamente uma luta, né? Porque eu acho que para além desse movimento de resistência, há que pensar que este próprio corpo já é um corpo político e um corpo resistente, né? E aí, olha que interessante, nós devemos pensar que, há anos atrás, né, o Oswald de Andrade foi o primeiro secretário de Estado de Cultura, né? Hoje nós temos uma mulher preta nessa mesma cadeira, né? Há alguns anos, essas horas, eu nunca estaria aqui, no Teatro Municipal da cidade, né, palestrando. Eu estaria numa senzala, né? Então eu agradeço isso à Princesa Isabel nunca na minha vida, né? O meu povo, Zumbi, entre outras pessoas que tiveram ali de mim, parte minha, do meu sangue, do meu corpo, da minha identidade, lutaram e resistiram para que eu estivesse aqui, né? Então essa resistência diária, né? E aí eu tenho pensado numa coisa que é uma fala do Malo Malo, que é um doutor em comunicação, e ele é doutor também em comércio exterior. Ele tem dito o seguinte: nós estamos num momento muito perigoso enquanto comunidade, enquanto grupo, enquanto pessoas pretas, né? E nós precisamos nos manter vivos. Nós precisamos nos manter vivos, né? E os nossos axés, as nossas rodas, as 3 rodas de manutenção, né? Elas estão se fechando, elas estão ficando embrionárias cada vez mais, porque é esse momento, né? Nós estamos passando por esse momento. E às vezes esse recuar, né? E aí tem uma palavra, tem um texto tem um livro do Prandi que se chama Mitologia dos Orixás, que é maravilhoso, que diz o seguinte, né? Exu acertou o pássaro de ontem com a pedra que ele jogou hoje, né? E às vezes voltar 3 passos atrás para avançar 10 amanhã. E eu penso que nós regredimos muito enquanto professores, enquanto comunidade, enquanto educação. Mas eu acredito também numa força motriz
né, numa força que é centrípeta também, né? Eu acredito que tem muito ali guardado. Quando isso voltar, vai ser numa potência tão grande que a gente vai avançar muito, mas por enquanto é manter-nos vivos, né? Eu trabalho com professores muito potentes, alguns deles estão aqui, inclusive, algumas delas, e eu vejo um cansaço, assim, sabe? Eu falo, gente, que cansaço. E é um cansaço que não era para existir, né? Mas é um cansaço que existe. É um cansaço que existe, né? E não é por incompetência, não é por falta de vontade, é um cansaço que existe porque o sistema está fadado para isso, né? O sistema está organizado para isso, né? Nós vamos desenvolvendo agora dentro do GPEC, né? O grupo de pesquisa que eu faço parte é um grupo que trabalha sobre currículo. A gente vem implementando e trabalhando fortemente junto ao Ministério da Educação, cada vez mais avanços contra essa política desse ensino médio que veio para acabar assim, com a formação dessa juventude. Porque você aumenta uma carga horária, mas você não preza numa qualidade de uma formação humana, né? E de repente a gente ouve, sobretudo o professor de arte, né? Não, mas assim, você precisa pensar na festa do dia do índio, precisa pensar na festa não sei do que. Aí você fala assim, mas eu não sou decorador. Né? Você fala assim, gente, mas eu não estudei para ser decorador, eu não nasci para poder ficar fazendo bandeirinha, não nasci para isso. Você escolheu trabalhar com o quê? Né? Enquanto professor, o que é que você quer trabalhar? Eu escolhi trabalhar com formação humana. Né? E de repente me dizem assim, você não pode trabalhar com formação política. Legal, então a escola serve para quê? Né? Então é encontrar intermeios ali, para que primeiro a gente se mantenha vivo. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, né? E tem uma frase do Sueli Carneiro muito potente, que ela diz o seguinte, né? Eles insistem em nos matar e a gente insiste em reviver. Eu acho que é bem por aí, né? Nesse momento. A gente precisa pensar em estratégias e de nos mantermos vivos. Acho que esse é o caminho. Uau! Eu acredito que elas nunca vão ser apagadas, porque para que isso aconteça, inicialmente ela não depende de nós, né? Ela não depende do povo preto. Né? Vou te dar um exemplo muito simples. Né? Uma pessoa acabou de sair de um banco, ela sacou R$1.000, ela saiu da rua dos bancos e caminhou, né? Foi até a Praça da Marisa. E essa pessoa foi assaltada. Levaram o dinheiro dela. Não tem como a gente falar assim, nossa, tá vendo? A pessoa foi idiota. Saiu com dinheiro na rua. Não era para ter saído com dinheiro na rua, era para ter usado o Pix, sei lá. Tá, mas e aí? Né? O dinheiro era da pessoa, a pessoa tinha que sair com dinheiro. O processo de escravidão, ele se estabelece nesse mesmo sentido, é o que Fanon chama de áreas de meia-culpa. O Ocidente, ele não se reconhece racista, e esse é o grande problema do Brasil. Enquanto a sociedade brasileira não se reconhecer racista, as coisas não vão avançar. E a gente não se reconhece. Né? E é uma coisa tão intrínseca, porque, por exemplo, a gente precisa, eu também, né, enquanto homem, preciso me reconhecer machista enquanto formação. Porque a gente não tem noção disso, né? E eu tive outro dia conversando com a minha mãe, assim, e eu não lembro qual fala eu falei, e aí eu tive consciência, eu falei, caramba, que fala, né, machista, arcaica que eu tive. E é esse auto-olhar também, né? E aí uma coisa que me preocupa enquanto essa geração, sobretudo a geração de vocês, é que a gente também está vivendo numa geração de intolerância da retórica. Né? Porque, por exemplo, eu tive uma fala que não foi legal, né? Igual a sua amiga falou sobre o termo índio, né? Legal, a gente discute, conversa com o outro, né? Mas não adianta a gente ir lá no Facebook com um textão. Né? A gente precisa ouvir, dialogar, estar aberto a ouvir o outro. Né? Pensar que desconstruir toda uma mente, uma mentalidade, não é algo fácil. Né? Entender que a pessoa também que nasceu lá,
né, branca, nananana, ela tem responsabilidade pelo processo que ela herdou, né? Mas ela também não pediu para nascer ocidental, né? Mas ela tem as responsabilidades dela. E às vezes a gente também reproduz coisas assim, né? Então a gente aprender também que ouvir e estudar, né? Estar aberto a uma escuta sensível, o Rancière fala muito disso, né? Se faz necessário, né? E até o Fanon discute sobre uma coisa muito interessante, né? Ele fala assim, não é legal que a gente também, ele simplifica isso, né? A partir do momento que a gente ri e a gente faz chacota do homem preto, que não, por exemplo, né, do homem preto que samba bem, mas a gente ri do oriental que não samba, a gente também vai rir e vai achar graça do oriental que acha que o preto não pode ser matemático, porque o cálculo é o mesmo. Percebe? Só que aí o que acontece é que às vezes a gente tem um lado que não está disposto a ouvir, né? E na maioria das vezes é o lado do poderio. Entende? E quem tem mais acesso à pluralidade, né, quem está aberto a esses discursos e a esses diálogos transversais, precisa também, né, entender que às vezes ouvir e que erros vão acontecer, né? E que às vezes falas que não são legais vão acontecer e que a gente precisa estar aberto a se consertar e ir mudando, né? Gente, bom, acho que você chegou um pouquinho depois, né? Então, a Semana de Arte Moderna, ela teve início a partir de um grupo de estudantes e de artistas que eram burgueses, eles se denominavam assim, né? Eles faziam parte de uma elite cultural ali, de uma pauliceia, né? Eles mesmos se chamavam assim, né? O Oswald, a Tarsila e o grupinho todo ali. Eles iam para os bares ali da Paulista para poder discutir, enfim. E eles eram pessoas brancas abastadas, né? E até cheguei a fazer um jargão aqui, né? Porque imagina se fossem os caras do hip hop, do bicho, né? Junto ali, com certeza a polícia chegava para sentar o cacete de todo mundo. Mas eles eram brancos e ricos, né? Então eles tinham liberdade poética para pensar e vamos fazer rolezinho no municipal. Se fosse nós, filho. Então, enfim, né? Sabe o que aconteceu? E naquela época também não se tinha, né? Porque assim, a gente tinha implantado também nessa época uma coisa chamada a lei da vadiagem, né? A lei da vadiagem dizia o seguinte: preto, tá na rua, tá sambando, tá fazendo macumba, prende. Era isso que acontecia. Não tá com a carteira de trabalho, prende. Né? Então, não se tinha nem a possibilidade do homem preto, da mulher preta menos ainda, pensar em ser artista visual, né? A gente tem algumas coisas ali em relação à escrita, né? O Cartola e tudo mais, porque começa a escrever para pessoas brancas, né? Primeiro. E depois que começa a aparecer, né? A gente tem uma ascensão de artistas visuais pretos nos Estados Unidos, porque lá a gente teve um apartheid declarado e os impactos, né? A manifestação, a fricção foi muito mais profunda lá, porque foi declarada, né? Então a gente já tem a ascensão de Basquiat, muito tempo depois com as movimentações, né? Então, como no Brasil a gente tem essa questão da sutileza, de não somos racistas, mas, né, os corpos pretos estão morrendo e estão caindo todos os dias, as coisas vão acontecendo por debaixo do tapete, né? Então a gente não tem mesmo. Então por isso que eu enfatizei, né? Desses entremeios das relações anticoloniais dentro da Semana de 22, porque basicamente foram as vozes brancas que potencializaram ali discursos que já estavam acontecendo, né? Porque essas movimentações já estavam acontecendo dentro das favelas, das comunidades, dos quilombos, dentro das comunidades indígenas, são discursos plurais, que já estavam acontecendo, mas passam a ser ouvidos por quê? Eram pessoas brancas. Entende? Aí, por exemplo, o Rap Hood começa a ser ouvido por quê? Muito tempo depois, né? E aí é interessante a gente pensar que olha pra você ver, cara, o crioulo, que é maravilhoso, um gênio, né? Ele começa a ser ouvido muito tempo depois do trabalho
E ó, que o crioulo não é um preto tão retinto, né? Que a gente volta na ideia de brancura. Enquanto Racionais MC já estava na trilha há muito tempo. Quando a gente vai falar do, sei lá, do Ismael Ivo, por exemplo, que trabalha com a corporeidade, quando a gente vai falar de teatro do negro, né? O que é um absurdo. Eu estou escrevendo um trabalho, eu estou pesquisando as ementas dos cursos de teatro das universidades públicas no Brasil. A gente só tem uma disciplina sobre teatro do negro no Brasil, que é na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Não se fala de Abdias do Nascimento. É um apagão histórico. Isso é proposital, meu povo. Não há como se dizer, esquecemos, né? O cara simplesmente foi um gênio, né? Ele só foi um marco, assim, na divisão do teatro pós-moderno e contemporâneo do país. Então isso é muito intencional, né? Então essas coisas, elas acontecem todas voltadas àquele ciclo, né? Do processo de higienização e homogeneidade, tá? Gente, então para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês os contatinhos. Bom, então os contatos estão aí. Se alguém quiser enviar um e-mail, perguntar alguma dúvida, tiver alguma referência, eu vou demorar uns 15 dias para responder, mas eu respondo, tá? Com calma, com carinho, mas eu respondo. Demoro, mas eu respondo. Que a coisa está corrida. É isso, gente. Então, para finalizar, né, mais uma vez, obrigado a todos por terem me ouvido aí esse tempo todo, pelo carinho, por terem vindo, por terem me ouvido, por terem compartilhado e por terem comungado. E recordem-se que antropofagia é o processo de olhar para si, olhar para o outro e reverberar aquilo que há de melhor em mim e aquilo que eu engoli do outro, né? Axé, Mojubá para vocês. Muito obrigado.